Glória a Deus, aleluia! Shalom, igreja! Já adoramos aqui com louvor, com a dança, e agora vamos adorar ao Senhor Jesus com nossas ofertas, dízimo e primícias. Amém? 2 Coríntios 9, do 7 ao 10. Diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pensar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda a boa obra. Como está escrito: distribui, dou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra aqui que temos que ser fiel na casa do Senhor Jesus, com nossa oferta, nossos dízimos, nossa primícia. Devemos crer no Senhor Jesus, porque o que a gente plantar na casa do Senhor, com alegria, não por obrigação, mas por gratidão a Deus, Deus recompensará tudo em dobro em nossas vidas. Nunca vai faltar algo em nossas vidas. Eu sou um primiciador, graças a Deus, fiel na casa de Deus. Um primiciador fiel na casa de Deus. E Deus nunca deixa faltar nada na minha vida. O que eu desejo comer, eu como. O que eu desejo vestir, eu visto. Para onde eu quero sair, eu saio. E Deus nunca deixa faltar nada para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Então, que nesta noite vamos ofertar, dizimar e primiciar na casa de Deus com alegria e compaixão, em nome de Jesus. A irmã aqui vai passar os envelopes. Quem quiser o envelope pode levantar. Aqui tem um QR Code, tem nossa maquininha aqui também. Atrás da cadeira tem um QR Code também, que você pode estar fazendo um Pix. Em nome de Jesus. Quero que todos se coloquem de pé em nome de Jesus. Aquele que vai ofertar e aquele também que não vai. Aleluia, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Estão aqui, Pai, teus filhos, Deus. Estão aqui, Pai, para te ofertar na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, venha sobre a vida de cada um aqui, Pai, aqueles que vão ofertar e aqueles também que não vão, para que no próximo, Pai, eles possam vir ofertar na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor supre, Pai, cada necessidade da vida de cada um aqui, Senhor. E repreende todo migrador, todo destruidor, todo roubador, Pai, da semente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E tudo, Pai, que ele ofertar na tua casa, Senhor, o Senhor dá em dobro a ele, Pai. O Senhor, Pai, dá aquilo que ele necessita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Venha ofertar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus.
Deus, Ele tem derramado uma unção nova e poderosa sobre este lugar. Tem derramado uma unção, um ano da colheita assim, poderoso. E eu creio que ainda este ano, até o final do ano, nós vamos conquistar essa grande colheita que a gente está buscando. Amém? Vamos orar, que todos coloquem a mão no seu coração. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, entregamos, meu Senhor, esta noite em Tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, com a unção nova e poderosa sobre este lugar. 14 anos da comunidade bíblica Jerezim. Que o Senhor possa derramar sobre esse lugar todos os projetos que o Senhor colocou no coração do pastor Edilson. E que ele venha se cumprir, meu Senhor, ainda este ano, meu Pai. Estamos lutando, estamos guerreando, meu Senhor, nessa grande colheita, meu Pai. Senhor, entrego, meu Senhor, essa noite em Tuas mãos. Que o Senhor possa derramar sobre este lugar tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós presente aqui esta noite. Amém? (14 anos de Jerezim. Quase 15, né? E a gente se prepara tanto, né? Para as festas, quando a gente faz aniversário. Mas aqui, me disseram que não era para fazer isso, pastor. Mas eu nasci aqui neste lugar. Tudo que eu conquistei foi através desse ministério depois de Deus. Esse casal salvou a minha vida depois de Deus. Que Deus está em primeiro lugar em tudo na minha vida. Mas eu não sei o que seria de mim, da minha família, se não fosse esse ministério. Eu queria deixar aqui, toda a liderança, eu tenho certeza, que tem o mesmo sentimento que eu estou sentindo, eles também têm, com esse ministério e com a vida do pastor Edilson e da pastora Mônica. Nós agradecemos a Deus por vocês existirem em nossas vidas. Queremos dizer que nós amamos você, amamos esse ministério. Amo esse ministério. Nunca na minha vida pensei em momento nenhum em sair daqui deste lugar. E eu disse a Deus, se o Senhor me colocou ali, é ali que eu vou morrer. Até o último dia da minha vida, eu respirarei comunidade bíblica Jerezim. Não é da boca para fora, isso está vindo do coração. Eu quero agradecer ao Senhor e à pastora Mônica por ter feito tudo isso aqui, ó, que começou na casa de vocês. Uma salva de palmas para a vida desses pastores maravilhosos. Obrigado, Senhor. Nesse momento, eu quero chamar o pastor Paulo, da Igreja Batista Israel de Deus, de Cajazeiras. Quero chamar ele aqui para trazer, nesta noite, uma palavra revelada do Senhor para nossas vidas. Amém? Por favor, pastor Paulo. Por favor, fiquem de pé, coloquem as mãos para frente. Vamos orar pela vida do pastor Paulo. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Senhor. Não foi à toa que o Senhor trouxe ele aqui nesta noite, meu Pai. O Senhor trouxe ele aqui porque o Senhor tem algo poderoso, meu Pai, da parte do Senhor para revelar aqui neste lugar, meu Senhor. Toma a vida dele em tuas mãos. Faz, meu Senhor, através da vida dele, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós aqui esta noite, meu Senhor. Guarda ele, guarda o ministério dele, guarda a família dele, meu Pai. E toma ele poderosamente em tuas mãos, meu Senhor. Que tudo que saia daqui, meu Senhor, venha do teu trono, do alto sublime trono que é do Senhor. Amém. Shalom, povo de Deus. Quero parabenizar essa comunidade.
Quero celebrar a Deus por esses 14 anos de Gerezim. Bom celebrarmos o aniversário. 14 anos não são 14 dias. E eu imagino quantas lágrimas foram derramadas, quantas noites mal dormidas, pastor Edilson, pastora Mônica, pastor Fábio, toda a equipe, porque eu sei que quando o pastor sofre, quem está de perto, quem está junto, também sofre. Eu sou pastor também, eu sei o que é sofrer pelo ministério, sofrer junto com a igreja, e quando o pastor sofre, a família dele sofre junto. Não é assim, meu pastor? E nesses 14 anos eu sei que o meu pastor sofreu muito. Pastor Clemente está ali, Tiago Queiroz, sua esposa Jéssica. Está aqui também a minha esposa, pastor Ione. Fique de pé, meu amor. Como ela veio linda, parecendo uma uva. Veio parecendo uma uva hoje. Minha esposa linda. Está ali o pessoal lá da igreja, o pastor Ricardo, a missionária Meire. Fique de pé, para o povo conhecer vocês. Ministério de dança, fique de pé. Isso. Nosso irmão Edilson, Diego, cadê Diegão? Meu galeguinho, os meninos que vieram. Tem um monte de gente amiga aqui hoje. Luana Nunes, seu esposo, faz tempo que eu não vejo vocês, bom revê-los. Deus abençoe a todos, amém? Sem delongas, eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza. No livro do profeta Joel. Eu gosto de respeitar uma temática quando me é entregue. Joel capítulo 3, versículo 10. Quem for achando, vai ficando de pé para eu saber que você achou. Amém? Joel capítulo 3, versículo 10 diz assim: Forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. Glória a Deus. Agora dê um pulinho santo. Volte um pouquinho no tempo e venha para 2 Samuel capítulo 23. Versículos 8 ao 12. Oh, glória. 2 Samuel 23, do 8 ao 12. Vamos traçar um paralelo aqui entre esses textos. Por gentileza, se puderem me conseguir um pouquinho de água, eu ficaria um pouco grato. Tá bom? Deus abençoe. Quem achou, diga aleluia. Versículo 8 diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, que provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Você pode dar glória a Deus por isso?
Pode sentar dando glória ao Senhor. Queridos de Deus, o primeiro texto que nós lemos foi o texto no livro do profeta Joel. O profeta Joel profetizou num tempo pós-exílico, em que os filhos de Israel tinham regressado da Babilônia. Era um período de crise, o povo ainda estava se situando. Foi 400 anos antes de Cristo, esse período em que ele profetizou. E segundo a narrativa bíblica, havia uma ameaça de invasão de inimigos que viriam do norte. Os caldeus viriam com ímpeto, com fúria contra a nação de Israel. Só que o povo de Israel estava ocupado na terra, arando a terra, trabalhando a terra, preparando a terra para o cultivo, preparando os campos para trabalharem. A Bíblia vai dizer que aquele povo trabalhava porque estava faltando tudo. Houve uma destruição, uma seca, tudo estava acabado, tudo estava devastado e eles estavam tentando restaurar a terra, preparando ela para uma grande colheita que viria no futuro. Só que, enquanto eles se preparavam, o profeta Joel recebe uma palavra da parte do Senhor. Palavra essa que ele libera ao povo, uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, uma palavra que veio para confrontar o povo e arrancar o povo de uma situação, para arrancar o povo do seu estado de conformismo, porque o povo estava acovardado, o povo estava intimidado. E é interessante quando observamos isso, que quando o profeta libera essa palavra, forjai espada das vossas enxadas, e lança das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. O profeta, na verdade, estava encorajando o povo a se levantar de uma situação em que eles estavam presos nas suas mentalidades, eles estavam focados na terra, só que haveria uma necessidade de desenvolver dentro deles o espírito de guerreiro. Havia uma necessidade de eles desenvolverem dentro deles habilidades de guerra. Eles não estavam com a mentalidade preparada para a guerra, eles não estavam voltados para a guerra, para a peleja, para militar. Só que a necessidade fez com que aquele povo começasse a mudar a sua mentalidade, porque tudo começa na mudança da mentalidade, querido. Tudo que nós vamos fazer para o reino de Deus ou para Deus, começa na mudança da nossa mentalidade. Nós precisamos entender que estamos em um período de transição, e esse período de transição nos levará a uma mudança de um estado para outro. Eles estavam trabalhando na terra e agora era necessário eles se levantarem, pegarem as suas ferramentas de trabalho e transformar em armas de guerra, porque eles sairiam de um estado de trabalho, eles sairiam de um estado de passividade e eles entrariam na atividade, eles entrariam no combate corpo a corpo, eles se levantariam para militar uma guerra que talvez eles não estivessem esperando, mas Deus alertou através do profeta para que eles se preparassem. E aquele povo começa a se preparar, porque quando eles recebem isso, eles não estavam, queridos, prontos para a guerra. Mas Deus, Ele não conta com quem está pronto. Deus nunca contou na história de Israel e na nossa história com quem está pronto. Ninguém nasceu pronto e ninguém nunca estará pronto. Quem nos prepara, quem nos habilita é Deus. O salmista Davi disse: bendito seja o Senhor, rocha minha e libertador meu, que adestra as minhas mãos para a guerra e prepara os meus dedos para o combate. É Deus quem nos adestra no campo de batalha, porque aqui é o quartel-general de Deus. Aqui nós recebemos instruções, aqui nós somos orientados a nos preparar para a guerra, mas o guerreiro só é forjado de fato e de verdade no calor das batalhas que ele enfrenta no seu dia a dia. Nenhum guerreiro é levantado no quartel-general. O quartel-general é apenas para nortear a sua caminhada e a sua trajetória. Mas um guerreiro só é forjado quando ele está de fato no campo de batalha. Exemplo disso, nós vamos olhar na Bíblia, os irmãos de Davi e todo o exército de Israel, quando estavam no campo de batalha. Aquele exército de Israel, eles estavam há tempo treinando para a guerra, mas um só homem
fez um povo inteiro, um exército inteiro se acovardar. Um só homem fez um exército inteiro se intimidar. Golias. Só que Davi, que não era treinado no quartel-general, que não foi preparado, habilitado para as artes da guerra, ele estava sendo treinado por Deus no campo de batalha. Davi estava sendo treinado por Deus, onde ninguém estava vendo. No quartel-general, os soldados eram bem vistos, eram treinados, habilitados na arte da guerra, mas Davi estava sendo treinado por Deus, por detrás das malhadas. Ei, escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. Tem pessoas que talvez não estejam alistados no exército ainda, mas talvez Deus já esteja te treinando lá por detrás das malhadas, lá onde ninguém te vê. Deus está te habilitando para você se tornar um guerreiro valente. Quem acredita nisso, levanta a sua mão nessa noite. Eu preciso de um pouquinho de retorno, por favor, senão seu amigo vai morrer. E quando eu olho para isso, queridos, eu vejo que Davi, quando ele foi treinado por Deus, ele foi treinado em estágios diferentes. A Bíblia diz que Davi matou um leão e um urso. Só que eu creio que antes de ele enfrentar leão e urso, ele enfrentou outras coisas. Porque vários animais tentam se apoderar e se apropriar de ovelhas. Não apenas leão e urso. Leão e urso foi destacado porque foram os maiores desafios que ele enfrentou. Mas Davi deve ter enfrentado muitos outros tipos de animais, serpentes e tantos outros. E ele os venceu, os derrotou. E Davi dentro dele começou a ser gerado como guerreiro, a ser forjado como guerreiro. Tem muita gente que alguém olha para ele e não dá nada. Talvez você não tenha aparência de guerreiro, talvez você não tenha voz de guerreiro, talvez você não tenha estrutura de guerreiro aos olhos humanos. Talvez alguém olhe para você e diga: aí não aguenta um minuto no combate, aí não aguenta um tempo inteiro no combate, aí não dura um round. Alguém pode te subestimar, não é assim? Tem gente que olha para nós e diz sim, aí não passa de um ano, aí é fogo de palha, aí no primeiro vento que soprar desiste, aí na primeira guerra que vier recua. Mas ninguém sabe o que é que Deus está preparando. Ninguém sabe o que é que Deus está gerando no mundo espiritual. Deus está forjando, pastor Edilson, guerreiros valentes que ainda estão no anonimato, mas que se levantarão para fazer a diferença nessa terra. Deus está preparando um exército que se levantará. Talvez você ainda esteja oculto aos olhos humanos. Talvez você ainda esteja escondido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus pode estar te ocultando até um tempo, porque Deus vai ocultar guerreiros por um determinado tempo. Tem guerreiros que Deus esconde, que Deus oculta até o tempo determinado, porque na hora certa Deus vai levantar você, e para um momento estratégico Ele vai te usar no momento certo para a glória dEle. Escute, o texto que nós lemos agora em 2 Samuel vai nos mostrar os valentes de Davi. Aqui ele já está destacando as qualidades e características desses valentes. Mas em 1 Samuel capítulo 22, quando Davi estava se refugiando da fúria de Saul, a Bíblia vai nos dizer que Davi entra em uma caverna chamada Caverna de Adulão. A caverna de Adulão ficava situada no Vale de Elá. Onde era o Vale de Elá? O Vale de Elá foi o lugar preciso em que Davi derrotou o gigante Golias, aquele que fez todo o povo de Israel ficar intimidado, ficar com medo. Foi no Vale de Elá que Davi decidiu se refugiar. E lá no Vale de Elá ele encontra a Caverna de Adulão. E na Caverna de Adulão, que significa refúgio do povo, Davi encontrou refúgio ali. A Caverna de Adulão também significa a justiça do povo. Davi entra naquela caverna, e quando Davi entra na Caverna de Adulão, já tinha na caverna homens endividados, homens que estavam em aperto, homens que estavam em angústias, homens que estavam com uma vida destruída, homens que a sociedade desprezou, homens que ninguém queria conta, homens que ninguém dava valor, se refugiaram dentro da caverna. Porque as pessoas que são desprezadas, elas buscam lugar para se refugiar. Elas buscam lugar para se esconder.
E muita gente vai buscar refúgio em uma caverna, em um lugar isolado, em um lugar longe da convivência, em um lugar longe de que as pessoas não possam observá-la, não possam notar as suas debilidades, não possam ver as suas fraquezas. Tem muita gente que se isola, que se entra em uma caverna, que entra nos lugares escuros, porque foi criticado, porque não suportou o desprezo, porque não suportou tantas coisas que lhe sobrevieram. E eles chegam em uma caverna e ficam ali isoladas. Como aconteceu com Davi. Davi se refugiou naquela caverna. E quando Davi estava naquela caverna, a Bíblia diz que haviam muitos homens que se juntaram a Davi. A própria família de Davi desceu para se juntar a ele. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que há segredos dentro da caverna de Adulão. Há mistérios escondidos na caverna de Adulão. O primeiro segredo que eu quero destacar que havia na caverna de Adulão. A caverna de Adulão, pastor Fábio, era um lugar de conexão. Porque foi dentro daquela caverna que os irmãos de Davi, que o desprezaram, se conectaram a ele. Foi naquela caverna em que Davi era rejeitado, que os irmãos que o rejeitaram um dia sentaram e se juntaram a ele e o reconheceram como líder, e o reconheceram como chefe, e o reconheceram como uma autoridade naquele dia. Talvez você esteja vivendo o seu Adulão, seu momento em que as pessoas talvez não te deem o valor devido. Talvez a tua própria família não te dê o valor devido, mas entenda que Deus vai permitir que você volte para lugares em que você foi rejeitado. Deus vai permitir que você volte a lugares do teu passado para poder trazer uma nova conexão para a tua vida. Davi precisou voltar para Adulão para que conexões fossem estabelecidas. Ele precisou voltar no passado, no lugar da sua vitória, do seu triunfo. Agora ele já não estava voltando como um herói. Ele estava voltando como um refugiado. E eu quero que você entenda que não importa que você volte para o lugar do teu triunfo passado. O que importa é que quando você voltar lá, Deus vai ter uma surpresa para você. Deus vai te habilitar para coisas grandes. Em Adulão parecia que era o fim de Davi. Parecia que Adulão era o último reduto de alguém que foi um dia aclamado. Nem parecia aquele mesmo Davi, que as mulheres, quando ele voltou do combate, disseram: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Nem parecia o mesmo, mas era o mesmo Davi, que estava voltando aparentemente envergonhado, aparentemente derrotado. Mas quando Davi chega em Adulão, Deus estava dizendo: Davi, aqui eu vou começar uma nova etapa na tua vida. Já foi liberado aqui nessa noite que havia um novo ciclo se iniciando, uma nova etapa, um tempo de velocidade. Eu creio nisso, eu tomei posse disso e eu creio, irmão, que aquilo que estava vagaroso, aquilo que estava preso, vai começar a andar. Por quê? Porque Deus às vezes precisa nos puxar para trás, como uma flecha no entesado. Às vezes ela precisa ir para trás. E alguém pode até não entender. Por que voltou? Por que recuou? Nem sempre o recuo é sinônimo de desistência. Nem sempre o recuo é sinônimo de derrota. Às vezes Deus vai fazer você recuar para te dar mais impulsão para você ir mais longe. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Você será como uma flecha na mão do valente. Você não vai até onde os seus olhos apenas podem ver. Deus tem muito mais além para você. Davi naquele momento não estava enxergando promessa. Davi em Adulão não estava conseguindo enxergar a promessa de que ele seria rei. O que é que Davi estava vendo em Adulão? Davi estava vendo impossibilidades. Davi estava vendo muitos homens piores do que ele, endividados, com o nome no SPC, no Serasa. Homens com casamento destruído. Homens que foram traídos, homens que foram abandonados, assassinos, homens inescrupulosos estavam ali em Adulão. Mas quando Davi chegou para colocar e para trazer um novo tempo para a vida daqueles homens. E foi isso que ele fez. Porque, como eu disse, em primeiro lugar, Adulão era um lugar de reconexões. Ele se reconectou. A sua família se reconectou à sua origem, a como tudo começou na sua vida.
E às vezes nós precisamos nos reconectar ao passado, não para viver no passado, mas para entender como tudo começou, porque em um dado momento da nossa vida parece que nós perdemos a noção de como tudo começou. E aqui hoje o pastor Edilson voltou ao passado. Quando a irmã estava falando que tudo começou na casa dele, eu acredito que na mente dele veio um flash, ele lembrando de como tudo começou. E às vezes o meio do caminho parece tão difícil. Quando a gente inicia um ministério, inicia uma obra, inicia uma atividade, e a gente chega a um determinado tempo da atividade, parece que nada vai fluir, parece que nada vai dar certo, parece que as coisas começam a caminhar, daqui a pouco trava. Há um tempo de travamento, há um tempo em que as coisas parecem que não vão fluir. Só que aí vem o tempo em que Deus começa a levantar pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Porque ali onde parecia aquela aparente derrota de Davi, Deus começou a levantar um. Davi começou a treinar um, a treinar outro, a habilitar outro. E daqui a pouco, no meio daqueles homens inescrupulosos, 400 homens endividados, 400 homens destruídos, 400 homens em aperto. Aqueles homens começaram a se levantar. Eles ganharam um propósito, porque Davi deu a eles um propósito para viver. Davi deu a eles uma motivação. Eles agora estavam diante de alguém que tinha uma promessa de ser rei. E agora Davi olha para ele e diz: olha, eu tenho uma promessa. Deus me prometeu que um dia eu seria rei de Israel. Aqueles homens começam a ganhar esperança. Não era qualquer um que estava com eles em Adulão. O lugar poderia ser até inóspito. O lugar poderia ser até inadequado. Mas Deus não precisa de geografias favoráveis para Ele operar. Deus só precisa de corações disponíveis. Deixa eu ver se aqui tem corações disponíveis. Se tem corações dispostos a servir. O que Davi encontrou em Adulão foi corações disponíveis. Homens que estavam acabados, mas o coração deles dizia: eis-me aqui, Davi, pode contar comigo. Eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu quero lhe ajudar. Porque Deus, irmão, não precisa de gente que saiba muito. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, Paulo disse assim, ó: não são muitos os nobres e entendidos e grandes desta terra que são chamados. Deus não está à procura dos poderosos desta terra. Mas Paulo disse: mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie em si mesmo. Pergunta ao teu irmão: Deus pode contar contigo? Pergunte, provoque ele, diga: Deus pode contar contigo. E quando Davi encontra aqueles homens ali, Davi começa a motivá-los. Porque é assim que um pastor faz quando chegam ovelhas na igreja, ovelhas destruídas, ovelha que chega drogada, ovelhas que chegam atribuladas, ovelhas que chegam com casamento destruído, ovelhas que chegam cachaceira, pingunça, depressivas, e chegam em Adulão. Porque a igreja muitas vezes será um adulão. Eu cheguei na igreja como um verdadeiro desprezível em Adulão. Mas foi em Adulão que Deus olhou para mim e disse: vou te levantar. É aqui em Adulão que Deus está olhando para você. Está dizendo: vou te levantar. Quem acredita que Deus vai te levantar nessa caverna? A caverna de Adulão foi um lugar de resgatar valores. Havia muitos homens ali que já não acreditavam mais em que eles eram. Já não acreditavam mais nos seus valores. Mas sabe o que aconteceu? Davi gerou dentro deles valor. E eu sei que tem muita gente, como a irmã falou aqui, a irmã que estava dirigindo o culto, que abaixo de Deus tudo que ela tinha conquistado foi através do ministério. Ela reconheceu. Ela deu valor, ela entendeu, ela compreendeu o propósito pela qual ela foi chamada. E quando Davi encontra aqueles homens, dos valentes de Davi, dos 400, Davi destacou 37 que andaram com ele, 37 que pelejaram ao lado dele. Dos 37, 3 sobressaíram sobre todos. E eu quero falar rapidinho sobre esses 3.
primeiro deles, Josebe-Basebete. Diga comigo, Josebe-Basebete. Josebe-Basebete. O nome dele tem um significado interessante. O nome dele significa: isso é possível? Por que isso? Aquele homem, ele pegou a sua lança e não havia ninguém para pelejar com ele. Ele tinha a possibilidade de fugir, de recuar, de retroceder. Mas aquele homem pegou a sua lança e sozinho. Parece loucura que a Bíblia diz, mas ele sozinho, ele matou 800 homens. Você sabe o que é 800 homens, meu irmão? Sansão teve um feito parecido. Só que a Bíblia diz que Sansão foi possuído pelo Espírito do Senhor. Esse homem, a Bíblia não diz que o Espírito desceu sobre ele. A Bíblia não diz que o Espírito possuiu, como possuiu Sansão. Mas o que a Bíblia diz é que ele brandiu a sua lança e matou 800 homens. Ele guerreou contra 800 homens. Foi por isso que olharam para ele e disseram: isso é possível? Porque quando chegaram, viram 800 corpos de soldados estirados no chão. E alguém olhou e não acreditou. Eu acredito que ele teve auxílio divino, talvez Deus tenha mandado o anjo para lutar com ele. A Bíblia não diz, eu não posso me atrever a dizer que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia diz, e eu vou me ater ao que a Bíblia diz, é que ele brandiu a sua lança e matou 800 homens. Sabe o que é isso, irmão? Por isso que alguém olha e diz que é impossível. Porque parece que era impossível aos olhos humanos. Parece que não havia possibilidade de um só homem matar 800. Mas a Bíblia diz, e eu creio no que a Bíblia diz. Por isso Josebe-Basebete significa aquelas circunstâncias impossíveis que nós enfrentamos. E que quando você olha para trás, diz: meu Deus, como foi que eu venci? Meu Deus, como foi que eu passei por isso? Não tinha possibilidade de vitória, mas eu venci. Talvez você seja como Josebe-Basebete, que atravessou circunstâncias, que enfrentou problemas, que superou crises, que aos olhos humanos era impossível. Tem alguém aqui que já venceu um câncer? Levanta a mão. Você é uma Josebe-Basebete. Tem alguém aqui que já venceu alguma doença que o médico disse: não tem jeito para você? Você é um Josebe-Basebete. Sabe por quê, irmão? Porque quando você vence aquilo que alguém diz que é impossível, porque vencer 800 homens sozinho, aos olhos humanos era impossível, mas a impossibilidade está no nosso dicionário, no do Pai, no do Eterno. Não existe impossibilidade. Deus não trabalha como aquilo que é possível. Ele só trabalha como aquilo que é impossível. Impossibilidade é para nós, para Ele não. Por isso, quando nós entendemos e pegamos esta unção, este mover que havia sobre a vida de Josebe-Basebete, essa fé que o encorajou e o impulsionou, porque ser valente, escute isso aqui, ser valente não significa ser capaz de vencer batalhas. Ser valente não significa ter habilidades ou destrezas, não. Ser valente significa superar a si mesmo, superar seus próprios limites. Ser valente é fazer aquilo que está escrito em Provérbios 24:10. Quando te mostrares frouxo no dia da angústia, aí a tua força será pequena. Quando você não se mostra frouxo no dia da angústia, você tem força para vencer. Sabe o que é que nos faz vencer batalhas que aos olhos humanos não venceríamos? É a motivação pela qual enfrentamos. Quando você enfrenta a batalha motivado pela fé, a tua fé será um elemento motivador que te fará vencer. Porque o que é fé, irmão? Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova dos fatos das coisas que se esperam, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 19 vezes o autor do livro de Hebreus deixa registrado: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Ele estava tentando encorajar alguém a não desistir de lutar, a não baixar a guarda, a não retroceder, porque pela fé, ainda que as tuas forças se esvaiam. Tem uma música de Sérgio Lopes. Não sei se alguém conhece Sérgio Lopes, é antigo.
Os mais antigos sabem de quem eu estou falando. Ele tem uma música chamada Fé. Ele diz assim, ó, que a fé ela se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem os seus segredos. Se revela quem tem medo, mas aquele que luta até o momento da fé chegar. O que significa? Não está dando para mim. Quando você não consegue com as suas forças, Deus vai entrar em cena e vai te dar vitória. Deus vai entrar em cena e vai fazer você vencer. Segundo homem que eu quero mencionar é Eliezer. Eliezer, a Bíblia diz que ele entrou na peleja e lutou tanto, ao ponto de a espada se apegar à sua mão. Foi muito sangue. Alguns dizem que ele sentiu cãibra na mão ao ponto de travar a mão na espada. Outros dizem que foi muito sangue que desceu pela sua mão, que se transformou numa espécie de cola, e a sua mão ficou grudada na espada. Ele lutou tanto, incansavelmente, para proteger o que ele acreditava, para lutar por aquilo que ele acreditava. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos lutar pelo que acreditamos. Não podemos baixar a guarda, não podemos baixar a cabeça, não podemos nos intimidar com as ameaças do mundo, com o sistema que impera nesse mundo. Nós precisamos ter coragem de enfrentar os desafios, pastor Fábio, porque os desafios às vezes são maiores do que nós. Só que quando você se apega à espada, quando você não abandona a espada não pode ser largada de lado. As meninas fizeram uma peça interessante na coreografia. Lutaram com a espada de uma caiu e ela pegou a Bíblia. E aquela espada que é a palavra de Deus substituiu a espada que caiu. Aquela espada que caiu eu entendo como armas carnais, que muitas vezes queremos lutar para vencer batalhas espirituais, para vencer situações que são humanas, que não são da nossa ossada, e nós queremos agir da nossa forma, da nossa maneira. Mas guerra espiritual só se vence com uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você e eu não podemos abrir mão dessa palavra, arregar dessa palavra. Deus disse a Josué: olha, Josué, guarda essa palavra, medita nela de dia e de noite, pois fará prosperar os teus caminhos. Não abra o livro dessa lei, não se aparte dela. Deus estava dizendo a Josué: Josué, a tua vitória não está nos seus esforços, a tua vitória não está na habilidade que você tem de guerrear, mas a tua vitória está em você se apegar a essa palavra. Paulo lista ela como a espada do Espírito, uma arma de ataque. Jesus usou várias vezes essa arma de ataque contra Satanás, porque quem olha o cenário da tentação de Jesus, pensa que Jesus foi tentado apenas um dia, mas não foi. Foram 40 dias e 40 noites de tentações. Jesus não apenas citou aqueles textos que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, não. Mas Lucas detalha que Jesus foi tentado vários dias. E se ele não tivesse Bíblia no coração, se ele não tivesse municiado da palavra, certamente ele perderia a batalha. Ei, querido, eu quero lhe encorajar. Não substitua a Bíblia por nada. A Bíblia não pode ser substituída por filosofia. A Bíblia não pode ser substituída pela linguagem do coach. Tem muitas igrejas, muitos crentes usando o coach como refúgio. A Bíblia não pode ser substituída por nada. Eu estudei coach, mas eu não gosto de usar coisas de coach, técnicas de coach. A gente até usa, a gente se impressiona com a PNL e com outras coisas, mas a gente não pode substituir isso pela palavra, porque a palavra é o que vai permanecer. Jesus disse: passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra que vai permanecer. Eliezer representa aquele que guardou a palavra, que não abriu mão da palavra. Olha para o teu irmão e diga: não abra mão da palavra. Quantos crentes ainda usam a Bíblia assim? Levanta a sua Bíblia aí, você que trouxe sua Bíblia. Tem muita gente que já tem vergonha de andar com a Bíblia na mão.
Tem muita gente que já não quer mais andar com a Bíblia na mão, porque acha que a Bíblia pode ser substituída por um celular. Tudo bem, pastor, mas a Bíblia também pode ter no celular, eu sei disso. Mas para mim nada substitui essa enciclopédia. Nada substitui esse exemplar que nós carregamos. Não é religiosidade, querido. É porque muita gente tem substituído e tem trocado valores. Valores que são eternos e imutáveis. Tem muita gente trocando esses valores por valores efêmeros e passageiros. Eu não posso abrir mão do que a Bíblia diz. Eu não posso negociar o que está escrito. Porque Jesus disse: examinai as Escrituras, pois cuidais nelas ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. É ela que testifica de Cristo. É ela que declara que Ele vive. É ela que declara que Ele reina. E em terceiro e último lugar, a Bíblia fala de um homem chamado Samar. Samar, ele parou no campo de lentilha. Muitos dos seus companheiros fugiram quando avistaram os filisteus se aproximando. E tem muita gente que faz isso. Nos tempos de guerra, quando você pensa que pode contar com ele ou com ela, ele vai embora, ele te abandona, ele dá as costas para você, assim ou não é? Pastor sabe, todo líder muitas vezes sabe o que é isso. Quanto mais você precisa no momento da sua pior crise, que você pensa que vai poder contar com A, com B e com C, às vezes viram as costas para você e até lhe traem. E se você não tiver apegado na palavra, se você não tiver, como Josebe Bacebete, convicto do seu chamado e crendo no sobrenatural de Deus, você esmurece na fé, você esmurece na caminhada. Mas escute uma coisa: aquele homem Samar, a Bíblia diz que ele para no meio de um campo de lentilha. A lentilha para muita gente não é valorizada. A lentilha representa aquilo que muita gente não dá valor. Talvez alguém olhe para a tua família e não dê valor à tua família. Talvez alguém olhe para o teu casamento e não dê valor ao teu casamento. Talvez alguém olhe para a tua célula e não dê valor nenhum à tua célula, porque não é muito grande. Talvez alguém olhe para o teu ministério e ache que o teu ministério é irrisório. Talvez alguém olhe para a tua vida e não te dê nenhum valor. Talvez a tua vida seja como aquele campo de lentilha. Talvez a tua família seja vista por alguns como aquele campo de lentilha, sem valor. Mas escute uma coisa: quem tem que saber o valor das coisas não é os outros, é você. Quem tem que saber o que minha família vale para mim sou eu, não é os outros. Quem sabe o valor do meu casamento não é os outros, sou eu. Quem sabe o valor do meu ministério sou eu. Você tem que saber o valor que as coisas custam para você. Sabe por que Jesus morreu por nós? Porque Ele nos deu valor. E Ele olha para nós não como uma multidão, Ele olha para nós como indivíduos. Por isso Ele guerreou por nós e não abriu mão de nós. Samar não abriu mão do seu campo de lentilha. Sabe por quê? Porque para muitos não tinha valor, por isso eles fugiram. Mas ele sabia o preço que ele pagava para que aquele campo estivesse frutífero como estava. Ele sabia quantas lágrimas ele derramou para que aquele campo chegasse naquele nível. Para muitos podiam não ser um nível tão desejável. Talvez o teu nível para muitos não seja desejável, mas você sabe o preço que você pagou para chegar até aqui. O pastor Edilson sabe o preço que ele pagou para chegar até aqui. E só quem sabe o preço é quem pagou ele. Só quem sabe a dor é quem sentiu ela. E eu quero que você entenda que Samar lutou para defender aquele campo de lentilha, porque ele se colocou no meio. Ele não lutou na margem do campo, ele não lutou na parte de trás do campo, ele se posicionou no meio. A Bíblia diz que ele se colocou no centro, no meio daquele campo de lentilha. Por isso ele prevaleceu, porque o meio era um lugar estratégico. Quando o inimigo vinha de um lado, ele botava para correr, do outro ele botava para correr, de frente e de trás, porque ele estava no meio. Quando você coloca-se no centro da vontade de Deus,
Não tem inimigo que prevaleça contra a tua vida. Não tem inimigo que destrua a tua vida. Quando você coloca Deus no centro e fica no centro da vontade dele, com certeza você vai prevalecer. Quem entende aqui o que eu estou dizendo? Fique de pé, por gentileza. Com a permissão do nosso pastor Edilson, eu quero convidar você, que talvez esteja vivendo dentro de Adulão. Talvez você ainda esteja oculto ou oculta dentro da caverna de Adulão. Só que Deus está te chamando para sair de dentro dela. Só que Deus está te chamando para sair do anonimato, porque Ele quer te revelar para o mundo. Paulo disse que o mundo, que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero que você creia nessa noite, que há um tempo novo para esse ministério e você faz parte disso. Você faz parte do projeto, você faz parte do propósito. E eu quero convidar você aqui na frente, você que crê, que Deus vai gerar dentro de você o espírito de valentia. Deus vai arrancar a covardia, a timidez, o medo de dentro de você. E vai gerar dentro de você algo novo que te encorajará a vencer as batalhas. Se você crê, saia do seu lugar e nós vamos orar por você. Enquanto o pessoal vai louvando ao Senhor, você vai se aproximando. Aleluia. Saia do seu lugar. Não permita que o inimigo te paralise. É tempo de Deus resgatar aqueles que estão escondidos em Adulão. É tempo de Deus dar um propósito para que você entenda que a tua vida não é em vão. Vai se rendendo a Ele. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins santo, santo, incansavelmente santo, santo. E eu, o homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Exclusivo só pra te servir. Envia-me.
com essas brasas do altar que me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar que me transforma, vem me purificar. Esse aqui, estou disponível, então usa-me. E fiz exclusivo só pra ti. Meu Deus, diga, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, sem me desse ilusão, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Se aproxime, se aproxime. Dá um pouquinho de som aqui, por favor, querido. Se aproxime, por favor. Venha. Chegue para cá. Toque no altar nessa noite. Eu quero que a igreja estenda as mãos. Se aproxime. Abra o teu coração para o Senhor nessa noite. Você veio aqui na frente, não foi à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer desatar a tua vida. Deus vai desatar chamados, vocações, ministérios. Deus vai desatar você nessa noite. Se abra para Ele. Permita que Ele te toque nessa noite. O Espírito de Deus está despertando você. Ele está despertando dons em vidas aqui nessa noite. Ele está despertando vidas aqui. Ele está despertando valentes aqui. Ele é vassoura, que ela é vassoura, bacana, é vassoura. Adulão não é o teu fim. Adulão é o início da nova etapa da tua vida. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Esse aqui, estou disponível, então usa-me. E fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Tem pessoas aqui que Deus está tentando te reconectar a alguém. Tem duas pessoas que vieram aqui na frente, que estão com conexões quebradas e que por isso a tua vida está travada. Meu Deus. Nada dá certo para você, porque você precisa voltar no trajeto e refazer algo que foi desfeito. Deus está falando comigo de reconstrução.
Pessoas que têm chamado duas e que precisam de uma reconciliação urgente. Teu ministério está parado, travado, porque você precisa voltar, ir lá no lugar que você não quer voltar e pedir perdão. É tempo de reconstruir, é tempo de restaurar, de agregar valores. É uma noite que o Pai quer curar pessoas aqui. Tem pessoas que precisam se reconectar depressa às suas origens. Se você tiver coragem de se manifestar, eu quero tocar na sua vida. Quero ministrar sobre a tua cabeça. O Espírito de Deus está tratando corações aqui. Tua vida não vai continuar travada, não vai continuar atada. Aleluia. Tem alguém aqui no evangélico? Tem alguém aqui na frente que ainda não é evangélico? Tem? Todo mundo aqui já é evangélico? Você já é cristã, filha? Não? Vem cá, minha filha. Chega pra cá. Traga ela aí, filha. Como você se chama? Larissa. Você já foi evangélica, Larissa? Nunca. Mas você deseja conhecer Jesus? Hã? Por que você está chorando? Jesus te tocou. Mas Ele te tocou não foi à toa. Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar algo na tua vida. Ele quer mudar algo na tua família. E vai começar através de você. Ele quer começar uma revolução na sua vida. E vai começar através de você. E Ele quer começar hoje, não é amanhã. É hoje. E eu não quero trazer nenhum tipo de pressão sobre a sua vida. Mas o Pai te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua história. A palavra te tocou porque foi o Pai que direcionou o teu coração. Você deseja fazer uma aliança com Jesus? Pensa. Há uma batalha que se trava num momento como esse, eu sei. Eu já estive no seu lugar. Eu sei que o teu coração está clamando por socorro. Tem algo que você quer que Ele faça, porque ninguém mais é capaz de fazer o que você precisa. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer. Só você dizer sim, que vai começar. Você quer? Dá um abraço nela, filha. Cadê as duas pessoas que eu quero orar? Tem duas pessoas aqui que precisam de uma reconexão. Eu quero orar por vocês. Rápido. Eu não sei se você já está aqui no altar ou se você ainda está aí.
Mas eu quero orar pela tua vida, depressa. Vem aqui, eu quero orar por você. Deus quer desatar o teu ministério. Venha. Venha. Pode vir. Se aproxime. Eu quero vocês dois aqui pertinho. Venha, meu jovem. Uma vez que eu já ouvi Davi de beber, declara isso. Davi de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar da minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Escute. Quero que todos se aproximem agora. Vem para perto do altar. Todo mundo, eu quero vocês bem juntinho agora. Eu já vou encerrar aqui. Eu quero que vocês coloquem a mão no ombro do outro. Isso. Isso. Coloca a mão no ombro um do outro. Pode colocar a mão no ombro dela também. Isso. Há uma unção de Deus aqui, querido. Há uma unção de Deus aqui. Deus está gerando no íntimo de muitos aqui uma nova disposição para servir. Deus está dando coragem a quem não tinha nessa noite. Deus está liberando uma unção de intrepidez. Eu sinto uma unção de intrepidez aqui. Haverá um desatar do céu aqui. Há uma transferência de unção aqui nessa noite. Toda a igreja estende as mãos para orar. Toda a igreja estende as mãos e ora. Deus está liberando uma unção fresca. Cadeias estão se quebrando. Laços estão sendo desfeitos. Tem pessoas que estão aqui na frente, que estão curadas agora.
Receba a cura de Deus no teu corpo. Receba a cura de Deus aí. Receba a cura de Deus aí. Trabalha, Senhor, na vida desse jovem. Aleluia. Vou encerrar. Quero perguntar, aí no meio tem alguém que ainda não é evangélico? Levanta a mão para te conhecer. Tem alguém que ainda não é evangélico aí no meio? Tem não? E aqui você já é evangélico, Lida? Gostei do seu olho. Tá faltando o que para você dar um passo para Jesus? Hã? Tá caminhando? Glória a Deus. E você, cabeludo? Você é irmão de Luana, é? Parece com Luana. E você, minha linda? Criou coragem? Amém. Deus abençoe vocês. Continue vindo, vem amanhã, tá bom? Deus abençoe. Levanta a mãozinha para o céu e aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Quero agradecer a minha vida. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena Que vai acontecer? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, basta pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se calar para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque está comigo. Posso clamar, já veio pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, esse vem me ajudar. Dê um brado de júbilo para Jesus. Aleluia. Gente, 22. Vamos terminar, gente. Pastor Paulo, obrigado. Pastor Clemente.
a todos aqui nessa noite. Obrigado. Gente, amanhã tem mais. Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Amanhã tem mais, amém? Quem crê que amanhã tem mais, diga amém. Vai estar conosco amanhã o nosso amado pastor Eclésio. E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção de Deus, amém? Vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa noite. Por cada missão de dança, de louvor. Obrigado pelo do pastor Paulo que esteve conosco. Obrigado, irmão da IBNA. Obrigado pela igreja local. Obrigado por todos que colocou seus corações em vir à tua casa. Com alegria, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, Pai, os despede em paz, os conduz de volta às suas casas. E eu declaro, Pai, uma colheita abundante. Que por cada passo dado até aqui, que possa colher o melhor dessa terra. E como sacerdote eu declaro uma bênção tal sobre cada pessoa, sobre cada vida nesse lugar. Que possa chegar em casa em paz. Que nenhum mal, Senhor, nenhum intento, nenhum intuito, nenhuma ação do inimigo possa levantar contra ninguém nesse lugar até a sua casa. E que o Senhor possa proteger. Quem crê comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Que é o grande amor de Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus possa seguir você por toda a sua vida. Quem crê, diga Shalom, Genesim, Shalom, nossos convidados. Boa noite, até amanhã. Pastor Flávio, não vai embora não. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as